Fatos Insanos. 3, 2, 1. Olá pessoal, vamos conhecer o pão francês da França. Companhias inesperadas no Everest, a ilha considerada a mais estranha do mundo. Os parentes em comum de quem tem olhos azuis. O perigo de um ato de carinho para um bebê. O homem foi à lua e ainda não tinha uma simples invenção que praticamente todos usam hoje em dia. Bolas de vidro que pulam mais do que bolas de borracha. Uma cidade com um nome que não conseguimos falar. Um lago que explode. E falando em explosão, um absurdo que não dá para acreditar. Dentes que explodem dentro da boca. Isso tudo você vai ver aqui no canal Compare e Siga. Pão francês na França. Também conhecido como cacetinho no Rio Grande do Sul e na Bahia, carioquinha no Ceará e careca no Pará, mas pela maioria, pão francês. E se formos na França e pedimos por pão francês, provavelmente receberemos olhares confusos. Isso porque, na França, esse tipo de pão simplesmente não existe. Aqui no Brasil, ele surgiu na época colonial, quando se iniciou a importação da farinha branca. Até então, os pães no Brasil eram feitos de farinha de mandioca, milho ou até centeio e tinham um aspecto mais rústico, com casca grossa. Brasileiros abastados da época que iam à França conheceram a baguete francesa, que era mais longa, com textura diferente e miolo branco. Ao voltarem para o Brasil, solicitavam aos padeiros locais reproduzirem a tal baguete. E eles fizeram, utilizando o que tinha disponível no Brasil, resultando em um pão branco, de casca crocante e miolo macio. Na França, ainda hoje, o pão mais próximo do nosso pão francês continua sendo a baguete, e a denominação pão francês é algo tipicamente brasileiro. Companhias inesperadas no Everest. O pico mais alto do mundo, com quase 9 quilômetros de altura, é um lugar extremo com temperaturas que podem cair abaixo de 60 graus Celsius negativos e ventos que podem atingir velocidades de 200 km por hora. Parece impossível viver nesse ambiente, não é mesmo? Mas não para uma espécie de aranha saltadora. Essas aranhas incríveis são adaptadas para suportar temperaturas congelantes e baixos níveis de oxigênio, que seriam letais para a maioria das outras formas de vida. Achou que iria se livrar desses bichos no Everest? A ilha mais estranha do mundo. Um lugar tão único e isolado que é considerado o mais estranho da Terra. Socotra, localizada no Oceano Índico, perto do Chifre da África, é uma das ilhas mais isoladas do mundo. E é esse isolamento que a torna tão especial. Cerca de 1/3 de sua flora é endêmica, o que significa que só pode ser encontrada lá. Um exemplo é a árvore Dragon Blood. Tem uma forma estranha e única e produz uma resina vermelha que foi usada como corante e medicamento. No entanto, essa árvore incrível está atualmente em risco de extinção. As mudanças climáticas causadas pela atividade humana estão alterando o delicado equilíbrio ecológico da ilha, tornando mais difícil para um Dragon Blood e outras espécies endêmicas sobreviverem. Além disso, a introdução de cabras na ilha que não são nativas da região também tem prejudicado a flora local, pois esses animais se alimentam das plantas e podem danificar ou destruir as árvores ao procurar alimento. Para agravar a situação, a ilha de Socotra pertence ao Iêmen, um país que tem enfrentado conflitos e instabilidade política nos últimos anos. Isso dificulta os esforços de conservação e coloca ainda mais pressão sobre o ecossistema único da ilha. Socotra é, sem dúvida, um verdadeiro tesouro da biodiversidade, mas um tesouro que está em perigo e precisa de proteção. Os parentes em comum de quem tem olhos azuis. Você tem olhos azuis? E conhece outra pessoa que também tem? Então vocês são parentes. Todas as pessoas com olhos azuis descendem de um único ser humano. De acordo com pesquisas genéticas, todas as pessoas com olhos azuis compartilham um ancestral comum. Isso mesmo, um único indivíduo que viveu entre 6.000 a 10.000 anos atrás.
Essa pessoa provavelmente viveu na região do Mar Negro e teve uma mutação genética que foi então passada para gerações futuras. Agora ficou mais fácil saber quem é da sua família. O perigo de um ato de carinho para um bebê. Um beijo é um ato de carinho, mas às vezes pode ser muito prejudicial se esse beijo for dado na orelha, e o motivo principal não é o alto barulho que provoca. O professor Levi Reiter, especialista em audiologia da Universidade de Hofstra, tratou mais de 30 casos semelhantes e explicou que um beijo no ouvido pode causar alta pressão no tímpano, devido à sucção que ele provoca, levando a um desequilíbrio no fluido do ouvido interno e danificando permanentemente as células que estão nessa região e são muito frágeis. Um dos casos é de uma mulher na China que perdeu a audição no ouvido esquerdo depois que seu namorado a beijou na orelha. A alta pressão do beijo causou uma perfuração traumática do tímpano, resultando em perda de audição, e isso se agrava em bebês, que têm canais auditivos menores e mais frágeis que os adultos. Além da pressão causada pela sucção do beijo, o som pode ressoar no canal auditivo do bebê, criando um som muito alto para a estrutura do pequeno aguentar. Outro problema é a infecção de ouvido, também conhecida como otite média ou externa, devido às bactérias da boca. Na verdade, beijos em bebês devem ser evitados, pois muitas doenças são contraídas através das bactérias da boca. Beijo somente dos pais, com muito cuidado e higiene. Beijo em bebês de outras pessoas jamais. Já deixem avisado aos avós, tios, tias e demais visitantes. Homem foi à Lua e ainda não tinha essa simples invenção. Uma invenção tão prática que é difícil imaginar viajar sem ela. Mas nem sempre foi assim. A missão Apollo 11 pousou na Lua em 1969 e as primeiras malas com rodas só foram inventadas um ano depois, em 1970. Foi quando Bernard Sodol teve a ideia de colocar rodas em uma mala após uma viagem cansativa. O ser humano pensou em invenções tão fantásticas como ir à Lua e ainda não tinha pensado em algo tão prático. Ou seja, pode ser que exista algo muito simples hoje em dia que podemos pensar para facilitar a vida de outras pessoas. Dica para os inventores: bolas de vidro que pulam mais do que bolas de borracha. Agora, uma curiosidade que desafia a nossa intuição. Uma bola de vidro pula mais alto do que uma bola de borracha do mesmo tamanho e peso. Isso acontece porque o vidro é mais rígido do que a borracha. Quando uma bola de vidro atinge uma superfície dura, ela deforma muito pouco e perde pouca energia na forma de calor, fazendo com que quique mais alto. Já a bola de borracha, ao deformar mais, perde mais energia e quica menos. Mas cuidado, apesar de pular mais alto, a bola de vidro é muito mais frágil. Podemos fazer o teste com bolas de gude. Um nome de cidade impronunciável. E agora vamos para uma pequena cidade com um nome gigantesco. Não é um erro de digitação, é o nome de uma cidade real, com pouco mais de 3.000 habitantes, localizada em Anglesey, no país de Gales. Prepare-se, porque é um bocado. Eu vou tentar. Shanbai Pesquingas Golgarra Raindrobo Sant Cecílio Gogolgol. Ufa! Sim, você ouviu direito. Esse nome tem ao todo 58 letras, 51 no idioma galês. E não vamos tentar pronunciá-lo novamente. E o que esse nome significa? Bem, em tradução livre, significa Igreja de Santa Maria, no Vale da Venaleira Branca, próxima a um redemoinho rápido, e da Igreja de São Tisílio da Gruta Vermelha. Uma descrição bastante detalhada, não é mesmo? Para quem fala português ou mesmo inglês, esse nome é quase impronunciável, mas o homem do tempo da Channel 4 News até que se virou bem. Ele conseguiu pronunciar o nome da cidade ao vivo para o espanto de muitos. Mais uma vez. É muito incrível, não? Coisa de loucos. Então, se você está procurando por um destino viagem único, que tal visitar... Bem, você entendeu. Só não se esqueça de praticar a pronúncia antes de ir.
um lago que explode. Agora vamos falar sobre um fenômeno natural verdadeiramente explosivo. Você já ouviu falar de um lago que explode? Isso mesmo, estamos falando do Lago Nyos, em Camarões. Em 1986, este lago literalmente explodiu em um evento conhecido como erupção límnica. Uma enorme quantidade de dióxido de carbono foi liberado do lago, formando uma nuvem mortal que desceu sobre as aldeias vizinhas, infelizmente causando a morte de mais de 1.700 pessoas e inúmeros animais. Hoje, medidas foram tomadas para desgaseificar o lago e prevenir futuras erupções, mas a história do Lago Nyos serve como um lembrete impressionante do poder da natureza. Dentes que explodem dentro da boca. E voltando no tempo, no século XIX, os molares de algumas pessoas explodiam sem aviso prévio, devido a uma reação química causada pelos produtos usados para cobrir cáries. Acredita-se que a explosão era causada pela liberação de gases durante a reação química. Esses gases se acumulavam dentro do dente até que a pressão se tornava tão grande que o dente explodia. Felizmente, a odontologia percorreu um longo caminho desde então. Hoje, os tratamentos dentários são seguros e eficazes, e a chance de seu dente explodir é praticamente nula. Ainda bem. E um fato muito curioso é o fato de que Steve Jobs pagou $100 mil por um logotipo que nem os especialistas gostaram. Mas isso é assunto desse vídeo que está disponível para você assistir. Escreva nos comentários a sua opinião sobre o que viu aqui e se sabe de algum fato insano também. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais fatos insanos. Apoie o canal, segue o Pix na tela e muito obrigado. Abraços!